salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário, canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a vitória do Vasco hoje nesse vídeo, sobre o Fortaleza, a vitória suada, né? Num futebol não tão bem praticado assim pelo nosso Vasco, mas o mais importante, conforme havíamos conversado no pré-jogo, eram os 3 pontos, né? E a gente conseguiu ainda bem. Agora vamos focar no jogo contra o Botafogo e falarmos aqui um pouquinho sobre quem vai assumir a vaga do Thales Magno. Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, que é falar sobre um pouco do jogo do Fortaleza e um pouco do jogo contra o Botafogo, quem vai ser o substituto do Thales Magno, enfim, fazer só uma observação sobre essa questão dos sócios, né, da recusa dos sócios. Alexandre Campelo pediu, né, essa reunião no Conselho Deliberativo para alinhar, vamos dizer assim, conceitos com relação à aceitação ou não dos novos sócios. Um absurdo, né? Como é que vai recusar Mauro Galvão, Sorato, jogadores que têm uma história maravilhosa dentro do Vasco, né? Foram multicampeões. Mauro Galvão foi o capitão do principal título da história do Vasco, a Libertadores, pô. Ah, mas eles são ligados a outro político. E daí? Ô Alexandre Campelo, pelo amor de Deus, e daí? Quer dizer que os inscritos aqui no canal, além de vascaínos, tem que ser PT, tem que ser Bolsonaro, tem que ser PSOL, pelo amor de Deus, cada um tem a sua opção política, cada um tem sua filiação partidária. O principal para ser sócio do Vasco é ser Vasco, né? É claro, existem outros critérios, né? Como qualquer outro clube, né? Mas além de Vasco, são os critérios de qualquer outro clube. Agora, a filiação partidária, né? A vontade de votar em fulano, ciclano, beltrano, pelo amor de Deus, Campelo. Tem nada de mensalão, não. Mensalão é o que o senhor está fazendo aí. Igual o Uriquinho vem lhe entregando nas redes sociais, né? Dando passaporte, dando viagem, dando ingresso. Isso é mensalão, Campelo. Se explica lá no conselho, né? Bem, a vitória sobre o Fortaleza aconteceu, né? Num São Januário que não estava nem tão lotado assim, né? Com 11 mil pagantes. A gente esperava um pouco mais do público vascaíno, da torcida vascaína, né? Do comparecimento de nós, torcedores. Eu acho que o Vasco tem que botar 18, 19 mil pessoas no mínimo em todos os jogos, né? Temos que mostrar a nossa força como torcedores para de fato justificar lá no Conselho a ampliação e modernização do nosso estádio de São Januário, né? Mas a partida foi boa, eu acho que o Vasco conseguiu ter um bom desempenho, apesar de grande dificuldade em marcar gols. A falta desse centroavante faz, dá uma carência enorme de gols dentro do Vasco, né? Você vê que o Pikachu tem 3 gols aí, é o artilheiro do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. Tá fazendo muita falta. O Thales Magno é um jogador fantástico, tem tudo para ser artilheiro, né, mas ainda é muito jovem, está jogando mais pelos lados do campo. Mas é um jogador que com o tempo, com a maturidade, vai se aproximar mais da área, vai finalizar mais em gols, né? E aí com certeza ele vai virar um grande artilheiro, mas ainda não é o momento. Talvez, com certeza, e essa é a nossa torcida, né? Que ele faça um baita de um campeonato mundial, sub-17, que vai fazer com que ele ainda engrandeça mais, amadureça mais seu futebol e se valorize, né? Porque é o que o Vasco, infelizmente, está precisando, né? Valorizar a sua base para gerar receitas, né? O Alexandre Campelo fica antecipando cotas de televisão, de Premier, pegando dinheiro emprestado com empresários, com os vascaínos, né? E gerando dívidas no Vasco. Infelizmente, esse assunto já dos outros vídeos, né, que nós fizemos. Quem não viu, se quiser, pode ir lá ver. É muito interessante a análise do Marcão Templário, né? Modéstia à parte. E assim, o Thales é hoje um coringa financeiro para o Vasco. E isso é fato, né? A partida foi interessante, foi muito interessante. Não gostei da escalação do Vanderlei Luxemburgo, esse 4-2-4. Eu achei que ele tirou completamente uma possibilidade de criação de meio do campo, porque não tinha meio do campo, né? Ele ficou apenas com 2 volantes e aquela montoeira de atacantes. O Marrone seria o falso 10, né? O camisa 10 da partida, mas muito lento, não conseguiu desempenhar um grande papel, né? Então não achei legal aquela escalação. Acredito que contra o Botafogo ele volta naquele esquema de 3 volantes, né? Com 3 atacantes.
E quem será o substituto do Thales Magno? Tudo leva a crer que vai ser o Felipe Ferreira, né? O jogador vem entrando bem, entrou bem contra o Avaí, entrou bem contra o Fortaleza, um jogador que joga como o Lucas Pedrosa, né? Setorista do Vasco, fala, né? Joga com a cabeça erguida, procura armar, procura finalizar, tem uma boa bola parada, né? Mostrou isso contra o Fortaleza. Acredito que vai ser ele o substituto Thales Magno pela esquerda. E o Marrone, quem sabe, entra como centroavante, então, né, no lugar do Ribamar. Eu não gostaria que o Marrone ficasse fora desse time. Tem muito talento, o Marrone. Tem muito talento, mas infelizmente entrou numa má fase e está um pouco de falta de confiança, né? Na hora de finalizar em gol, na hora de armar uma jogada. Mas tem muito talento. De repente eu entraria com Felipe Ferreira, Marrone e Rossi. E um corpo de 3 volantes que tenham características de armação de jogo, torcer para o retorno do Raul, né? Aí de repente entrar Richard, Raul e o Andrei, e o Vasco ter volume de jogo contra o Botafogo no primeiro tempo. Muito importante ter volume de jogo. E aí sim, para o segundo tempo, conforme for o andar da carruagem, né, da partida, de repente entrar com o Thiago Reis, que tem faro de gol esse moleque, né? Ele, assim, participa muito menos das partidas que o Ribamar. Eu acho que é por isso, né, na visão de camisa 9 do Luxemburgo, o primeiro combate sem a posse de bola é do camisa 9, é do centroavante. E o Thiago Reis participa muito pouco nesse sentido, né? Ele movimenta-se muito pouco. O Ribamar já se movimenta mais, tem mais velocidade. Agora o faro de gol do Thiago Reis é 10, 20, 30 vezes maior do que o Ribamar. Então, de repente, para o segundo tempo, se o Vasco precisar de gols, né, precisar abrir o placar, tiver 0-0, precisar abrir o placar e tiver dificuldade com isso, vamos botar o Thiago Reis, aí sacar um dos 3 que não estiver bem, entre Rossi, Marrone e Felipe Ferreira. Tá certo? Então por hoje é só, pessoal. Forte abraço.